Você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa, uma análise de como fica o nosso país depois do processo eleitoral de 2014. Esse é o tema recorrente no plenário aqui do Senado Federal. E nós estamos ouvindo os senadores, esses que são agentes da história política brasileira, dando a sua opinião sobre esse momento histórico, né, senadora? Senadora Vanessa Graziotin aqui conosco. Foi uma disputa à presidência, eu nunca vi igual. E dizem, quem já viu mais do que eu, que também para presidente nunca se viu tanto envolvimento, né? E uma disputa muito equilibrada, não é? É um empate técnico no final, né? Eu acho, em primeiro lugar, a gente tem que destacar que essa é a 7ª eleição consecutiva para a presidência do país. Ou seja, é uma sinalização do amadurecimento, ainda não diria bem consolidado, mas o amadurecimento, não, porque a nossa democracia é muito jovem. Nós precisamos de muita coisa ainda para consolidar. Nossa, mas foi muito test drive que nós já passamos. Então, né? acho que esses métodos que utilizam nas campanhas aqui, problemáticos, que envolvem uma série de questões, a gente precisa trabalhar melhor, não é? Tem muito que refletir das nossas regras, Sim, tanto é que a reforma política está em tema, né? Em tema, mas aliás, não tem eleição que não seja concluída cujo principal debate seja a reforma política. Não, e assim, essa foi a eleição que mais deixou flagrante, né? A gente sempre volta ouvindo isso. Exatamente. Então, eu creio que primeiro destacar isso, importante, né? Segundo, tem gente que diz a eleição ela foi decidida por causa do ataque, da desconstrução disso, da desconstrução daquilo. O povo brasileiro, e isso é importante, o povo brasileiro tem claro o que um representava uma candidatura e o que outra candidatura representava. Eram dois projetos de Brasil diferentes. E o povo brasileiro, no final das contas, votou por um desse projeto, com uma diferença muito pequena. Mas disse, quero que continue. Agora, independente de quem saísse vitorioso, teria que defender mudanças. Porque o povo brasileiro quer mudanças nas práticas, nas leis, na política, uma série de questões, não é? Então eu creio que o resultado dessa eleição, ele é um segundo turno daquilo que aconteceu no ano de 2013, quando a população brasileira, quando a gente viu, estavam mais de milhões e milhões de pessoas nas ruas, pedindo mobilidade urbana, pedindo reformas, fim da corrupção e tudo mais. Então, acho que essa disputa eleitoral que envolveu os estados brasileiros, a presidência da República, foi um momento de um debate riquíssimo de conteúdo, não vamos diminuir, teve muito debate de conteúdo, porque afinal de contas, quando uma candidata critica o candidato a ministro do outro candidato, ela critica pelaquilo que o ministro defende, não pela pessoa dele, mas pelas bandeiras que ele levanta e tudo mais. Está simbolizado ali, né? Exatamente, então muita coisa ficou clara, por exemplo, Bolsa Família, que acabou a eleição, não, porque a presidente ganhou por causa do voto do Nordeste, do Norte, daqueles que têm Bolsa Família. Não é verdade. Todos os candidatos, aliás, um reclamava muito que dizia que a candidata dizia que ele ia acabar, em fazer terrorismo, que ele ia acabar com o Bolsa Família, não é? Não foi, isso é um elemento importante, mas não é o único, não é? Eu creio que, no final das contas, em todas as regiões do Brasil, as pessoas votaram por uma convicção, olha, eu quero votar nesse candidato por causa disso, daquele outro, quero votar nessa por causa disso, daquele outro. Mas as eleições acabaram. Domingo, senadora, domingo o país fechou acabou, essa escolha. E a palavra de ordem agora, inclusive aqui, que todos nós estamos ouvindo e falando, da própria presidente da República, é união. Agora, o que eu entendo é que nós temos que ver que tipo de união é essa. Que tipo de união é essa e para que essa união? Mas espera aí, a senhora está tocando num assunto interessante, porque eu acho que dessa vez também, não sei se a senhora concorda, mas dessa vez a sensação que se tem é que nós vamos ver em agenda de debates, inclusive aqui da casa, temas que estiveram há pouco tempo na pauta dos embates da campanha. Porque as questões econômicas, elas estão prementes nesse momento. Né? Nós temos aí uma desindustrialização, uma redução de crescimento, uma inflação que está cada vez mais consistente. Então, nós temos questões que não vão ser adiadas mais, né? A senhora acha que nós vamos ver aqui dentro, na parte que diz respeito ao Congresso Nacional, na intervenção elaboração da solução desses problemas, a mesma polarização
que nós vimos nas discussões em campanha? Sem dúvida nenhuma, porque não são temas tranquilos. Não. Vamos pegar aqui 2 exemplos. E são justamente os que diferenciam os dois projetos. Exatamente. Né? E mesmo aquele que não pega na diferenciação, ele pega na representatividade da nossa federação, que é o exemplo da reforma tributária. A gente fala, mas os avanços são muito pequenos. É verdade. Né? Então a gente tem que enfrentar o problema da reforma tributária, que retira recursos do poder público e, portanto, da educação, da saúde, com uma guerra fiscal que se estabeleceu Brasil afora. Um outro tema que nós vamos ter que enfrentar, a reforma política, essa sim, essa aí ela divide muito do ponto de vista ideológico, das opiniões partidárias e ideológicas também. Mas quando a gente vive esse impasse, a gente tem que ter a maturidade, a capacidade de envolver um leque maior da sociedade brasileira, não é? Então, eu creio que nós não temos mais tempo. O povo brasileiro não nos dá mais tempo, não dá mais tempo à presidenta Dilma, não dá mais tempo ao Congresso Nacional. Nós precisamos viabilizar as reformas, todas elas no sentido de consolidar essa política de inclusão social, de consolidar a democracia, seja através de uma participação e envolvimento maior da população, da mudança de regras nas eleições brasileiras, seja através de aprovação de medidas e projetos que tornem a máquina pública menos susceptível a ações de corruptos e de desvio do dinheiro público. Enfim, são questões que ou a gente faz ou alguém vai fazer por nós. Ou o Supremo faz, ou a população volta à rua e faz também. Então, eu acho que nós temos que ter essa condição. Se percebe que aqui a gente não está conseguindo avançar no ar, vamos chamar mais gente, vamos chamar o povo, vamos ouvir a população, mas a hora do avanço é agora. Então, a sugestão de ouvir a população diretamente sobre a reforma política, a senhora acha que é esse movimento? E tem que ser, olha, hoje eu acho que nós já temos um avanço. Isso não enfraquece o Congresso Nacional? De jeito nenhum. Há uma tendência aqui, que eu já estou, a gente já vem dialogando, debatendo, não é nova, apenas ela se coloca novamente diante do debate que voltamos a assumir, uma divergência se a gente ouve a população por plebiscito ou por referendo. Mas todos nós temos a convicção de que a população tem que ser ouvida. Eu creio que o melhor caminho é o caminho do plebiscito. Aliás, eu acho até que quem vai começar essa reforma, que já começou, apenas vai dar o pontapé final, inicial, é o próprio Supremo, que já vem de uma sessão já que só está interrompida, julgando a inconstitucionalidade do financiamento por empresas às candidaturas, né? Financiamento de campanha por parte das empresas. Não existe vácuo de poder, né? Não existe vácuo de poder. Então, até por essa razão... Se o Congresso não definiu, o Supremo define. Exatamente. Aí eu creio que a gente tem que ver qual é a fórmula que nós encontramos de não permitir também que toda essa ortodoxia dessa política macroeconômica não paralise o Brasil. Porque apesar dos problemas que a gente vive, eu creio que os que nós estamos vivendo hoje sejam muito menores do que outros que poderiam estar, com os quais nós poderíamos estar convivendo. O exemplo, o desemprego. Eu acho que não continue, o povo disse isso, o povo não quer que o governo diminua o seu investimento para garantir um superávit maior e assim frear a inflação, porque esse tempo já passou. Eu acho que o povo brasileiro, a gente vem conseguindo, apesar de tudo, passar por um período difícil, mas garantindo os empregos, garantindo os direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas e garantindo programas sociais importantes. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e você pode trabalhar conosco enviando sugestões e críticas para o número de telefone ou mesmo endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.